Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. Vamos prosseguir as nossas reflexões bíblicas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia. E hoje nós vamos ver mais uma passagem muito interessante da Bíblia. Dessa vez, vamos para os Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Vamos ver uma passagem em que 3 discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, Barnabé e João Marcos, também é chamado só de Marcos, é o autor do segundo Evangelho segundo São Marcos, estão em uma viagem apostólica para a difusão da fé cristã na ilha de Chipre. E, nessa ocasião, esses eram 3 discípulos poderosos na fé cristã, ungidos pelo Espírito Santo, e durante essa missão eles encontram a oposição de um mago, um praticante de artes mágicas, uma coisa que era muito comum naquela época, uma oposição de um pagão, tido como profeta, ali que não queria permitir a ação deles, de pregação da doutrina cristã. Então vamos ver o trecho, como foi relatado, o que aconteceu, e depois, como eu sempre faço, eu vou tecer comentários a respeito. Vamos lá então para os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 12. Eles partiram, o relato começa na igreja de Antioquia. Antioquia, na época, era a 3ª maior cidade do mundo. Tinha cerca de 500 mil habitantes. Só era menor do que Roma e Alexandria. Era a capital da Síria. Hoje é uma cidade situada na Turquia. Vamos lá. Havia na igreja que estava em Antioquia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e ainda Saulo. Celebrando eles o culto do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, em jejum e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles foram até Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João para auxiliá-los. E tendo atravessado toda a ilha até Pafos, ali encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Filho do diabo, cheio de toda falsidade e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse é o trecho
muito interessante, né? Paulo muitas vezes foi confrontado, ele viajava muito, ele se expunha a risco extremo na pregação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se expunha muito, muitas vezes teve oposição e sempre vencia toda a oposição que contra ele se levantava. Então essa situação aqui é interessante, porque havia 3 discípulos, 3 pessoas ungidas pelo Espírito Santo, e Saulo tomou a frente ali e resolveu o problema. De fato, Saulo tinha uma posição de liderança bem forte, né? Ele aparece aqui como um líder, tomando a frente da situação e cegou temporariamente essa pessoa que não queria que eles pregassem a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo para essa autoridade. Era uma autoridade romana ali, um procônsul, uma alta autoridade, né? Então, o desfecho da história, né, era o previsível, né? Por quê? Porque ninguém consegue se opor exitosamente à vontade de Deus. Ninguém só consegue impedir que a vontade de Deus se realize nesse mundo. Quando a vontade de Deus quer que algo seja feito, e nesse caso aqui, eles tinham sido colocados nessa missão por vontade do Espírito Santo, por vontade de Deus. Então, numa situação como essa, a vontade de Deus irá se realizar. Nada pode impedir a realização da vontade de Deus, né? Agora, aquelas pessoas naquela época, muitas delas praticavam artes mágicas, isso era uma coisa muito difundida em Chipre, na Grécia, em Roma, um paganismo ali, eles acreditavam em supostos deuses pagãos, então eles não tinham nem noção do que era o poder do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, às vezes, aqueles pagãos ali, sobretudo aqueles que tinham algum conhecimento em magias, em bruxarias e coisas desse tipo, se opunham à ação dos discípulos e sempre perdiam, sempre recuavam. Então, mostra aqui a ação determinada de Saulo, que liderou essa ação, e mais um pagão, nesse caso, abraçou a fé cristã. O cristianismo, apesar de toda a oposição que sofreu, esse relato aqui se situa no 1º século, né, bem no início do século I, apesar de toda a oposição que sofreu ao longo da história, principalmente nos 3 primeiros séculos, mas que continuou depois disso, né, foi se difundindo, muitos judeus se converteram ao cristianismo e muitos pagãos também se converteram e foi se espalhando para o mundo inteiro daquele início tão modesto, com apenas 12 apóstolos, né? Depois de 12 apóstolos, 70 discípulos, e aí continuou a crescer e se tornou um gigante, né? que é hoje. Então, a lição que esse trecho aqui nos traz é muito simples, né? Essa é a missão que a história nos mostrou. Nada, ninguém, nem nada consegue se opor exitosamente à vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso é invencível, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é invencível. Esse é o trecho que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like, compartilhe com um amigo, com um irmão de fé em Cristo Jesus. Se porventura você não for ainda inscrito, meu amigo, se inscreva, isso ajuda o canal. E é isso aí. Seguimos juntos, se Deus quiser.